com a minha terceira base, para a sua pergunta anterior e fazer um adendo que tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo alguns minutos atrás. A oposição interna dos atlanticistas russos a esse processo. E isso é uma coisa que Putin e Patrushev, Lavrov, o Ministério das Relações Exteriores como um todo, eles começaram a lidar finalmente, pode-se dizer, de 2021 a 2022. Uma espécie de expurgo desses quintas e sextas colunas russos atlanticistas, porque agora todo o futuro imediato da Rússia gira em torno da questão nacional e da segurança nacional, em decorrência do fato de que a Rússia está afrontando a OTAN como um todo. É a OTAN inteira contra a Rússia. É uma guerra letal. E só vai poder haver um vencedor. O que é algo que começou a cair uma fichinha antiga de telefone na cabeça, especialmente de algumas elites americanas, e na Europa ainda não, de que eles estão no caminho de perder de uma maneira absolutamente humilhante uma guerra total da OTAN contra uma potência nuclear. Não são os talibãs que os derrotaram depois de 20 anos. Não são os líbios que eles conseguiram... Bom, os iraquianos e os líbios, eles destruíram o país. Foi uma guerra de aniquilação total de duas nações. Não foi na Rússia, que era uma guerra de procuração, mas muito localizada, onde, quando os russos entraram, virou o quebra-cabeça totalmente. Bastou uma base russa aérea e uma base naval e um pequeno contingente dando suporte para o exército árabe sírio, para os Hezbollahs e para os advisors iranianos, virou de ponta cabeça aquela história completamente. Foi mais uma derrota estratégica e humilhante. Agora é outra história. Agora é o que... É como se a OTAN estivesse se preparando para essa guerra frontal há décadas. Porque o objetivo da OTAN sempre foi... Na verdade, o objetivo expresso pelos americanos desde os anos... do final dos anos 40, quando eles criaram a OTAN, que é vamos para cima dos russos, os americanos sempre dentro da Europa e bater na cabeça dos alemães, para eles nunca conseguirem emergir novamente. Agora continua absolutamente a mesma coisa pós-União Soviética. Eles conseguiram uma vitória tática, que é destruir a Alemanha por dentro. E isso foi eu diria que isso foi de uma perversidade que indica que há alguns QIs acima da temperatura ambiente nas elites americanas. É tudo simples. A gente cria um exército de quintas colunas lá dentro, educa esses caras, paga esses caras, dá plataformas para eles se expressarem, inclusive mídia social. Eu estou falando basicamente dos verdes alemães, que estão na vanguarda dessa destruição da Alemanha. E aí eles vão trabalhar para a gente eternamente e eles vão... sem a gente intervir diretamente, eles vão seguir a nossa agenda. É exatamente o que está acontecendo agora. Quando você tem Ursula von der Leyen, que não só pela sua incompetência natural alemã, onde os melhores analistas alemães dizem, não só ela foi a pior ministra da defesa da história da Alemanha, como ela é estúpida. Os alemães tinham que se livrar dela e mandar para algum lugar. O que fazem as elites políticas europeias quando elas querem se livrar de alguém? Manda para Bruxelas. Fizeram isso com a italiana, que era a porta-voz da... Você lembra dela? Sim, sim. Ela é tão medíocre que a gente até esquece o nome. Os italianos me confirmaram isso. Tinham que mandar embora e mandamos para Bruxelas. A Merkel mandou, literalmente, a von der Leyen despachada para Bruxelas para não ficar azucrinando a Alemanha ou destruindo a Alemanha por dentro. Agora ela destrói a Alemanha por fora, em Bruxelas. Então, é assim que funciona esse imbricamento entre União Europeia, Comissão Europeia e OTAN, que a maioria das pessoas do mundo inteiro não tem a menor ideia como funciona, porque eles posam como instituições independentes, democráticas e que não interferem uma na outra. Não, tem uma escala, tem uma pirâmide. É a OTAN que manda na União Europeia, que manda na Comissão. Ou seja, o press release da von der Leyen é um press release redigido em Washington. Isso ninguém sabe. Bom, agora a gente está vendo, finalmente. E agora o mais louco, Elias.
Parece que essa semana caiu a ficha na cabeça dela. Ela, pela primeira vez, ela percebeu que os Estados Unidos estão em guerra comercial contra a União Europeia. Você acredita um negócio desse? Ela falou isso, acho que ontem ou anteontem. Falei, mas nossa, ou seja, ela tem um neurônio que funciona, claro, atrasado, né? Ela já devia ter percebido isso há meses. Bom, agora, temos que rediscutir o Inflation Reduction Act, que é basicamente a política americana oficial aprovada pelo Biden há 2 meses para destruir, deindustrializar a Alemanha e, por extensão, a União Europeia inteira. O que eles vão fazer? Nada. Eles não têm margem de manobra. Eles agora são reféns de importar energia 5 vezes mais cara do que eles tinham antes e com a possibilidade de fazer contratos a longo prazo com a Gazprom por 30 anos, como os chineses fizeram com o Power of Siberia, que você conhece super bem a história. É um contrato de 30 anos, preço fixo, um puta preço e garantido. Que é exatamente o que a Gazprom estava propondo para os europeus. Diga. Eu confesso a minha ignorância em vários assuntos. Por exemplo, eu estudei muito o caso japonês, ou seja, a Endaka japonesa de 85, quando o Ronald Reagan ele impõe para o Japão uma valorização cambial, cota de importação, ou seja, ele acabou com a farra dos japoneses. Foi os acordos do Plaza, né? Acordo de Plaza, é isso. Isso. Né? E eu, na minha cabeça, é o seguinte, olha, os alemães são um país, olha o meu grau de ingenuidade. Os alemães estão vendo aquele movimento, olha, e eles estão construindo uma elite política e intelectual que garanta que a Alemanha não passe pela aquela humilhação que o Japão passou. Foi Quando a Angela Merkel, eu sempre fui muito ligado na Angela Merkel, ou seja, eu sempre fui muito ligado em qualquer ação dela, qualquer palavra que ela fale, porque eu gostava dela, no sentido... eu gosto de grandes estadistas, né? Ou seja, eu tenho isso muito comigo, né? E quando a Angela Merkel ela fica mais de 15 anos no poder, eu falo, olha, está consolidada uma Alemanha que vai ser um ponto de equilíbrio entre Rússia, China e Estados Unidos. Sim. De repente, Pepe, eu não sei se você deve acompanhar isso com muito mais clareza do que eu, isso caiu. Ou seja, ela saiu do governo alemão e a Alemanha se tornou automaticamente uma colônia americana. Ou já era, eu não sei, ou seja, como que você vê isso? Já era, mas não esse nível, Elias. Digamos que era até um certo limite por causa do Banco Central Europeu, porque Frankfurt basicamente é uma cidade americana no centro da Alemanha, de business. Sim, várias elites, a maior parte das elites alemãs é atlanticista, mas... sempre tinha um contrapeso. Por exemplo, as elites comerciais de Hamburgo, no norte, historicamente, eles são traders globais. Então, se vem do oeste, vem do leste, não interessa. Eles querem fazer business com todo mundo. Por isso que eles estavam sempre de olho na China. A China é, historicamente e culturalmente, como você sabe, que tem pensadores que estudam o Ocidente milimetricamente. Por que, por exemplo, um dos terminais da Rota da Seda é no Vale do Ruhr? Eles sabiam perfeitamente que isso era do interesse dos industriais do Vale do Ruhr. Ou seja, tinha um Diga. Um parênteses, né? Ou seja, uma das características da Revolução Burguesa na Alemanha, em 1881, é que é feita pela Prússia, mas quem se dá bem regionalmente é a Bavária, outras regiões da Alemanha, inclusive essa que você acabou de falar, que são os traders mundiais, ou seja, não foi a Prússia que se deu bem com a Revolução... E classe operária, né, Elias? Isso é muito legal. O Ruhr é uma região da classe operária. A Paraíba e o Rio Grande do Sul fazem a Revolução de 30, mas quem está bem é São Paulo, ou seja, o caso semelhante da Alemanha. Né? Ou seja, o que você traz aqui, você faz um resgate histórico aqui, Pepe, que é fundamental para entender a Alemanha hoje. Né? Ou seja, os chineses vão colocar uma estação de trem justamente no Vale do Ruhr, por exemplo, né? Pois é. Foi originalmente uma região que se deu bem, que foi uma região que se deu bem com a Revolução Prussiana, ou seja, e a Prússia não se deu tão bem assim como se esperava, né? Eles perderam territórios depois, né? Exatamente. Pior ainda, Exatamente isso. Exatamente isso. Mas isso, Elias, agora você me lembrou algo super importante. A viagem do Scholz para a China. Sim. A delegação de industriais que foi com ele, o grosso da delegação eram industriais do norte. Era gente de Hamburgo, do Vale do Ruhr, etc. e tal, que basicamente eles devem ter chegado
em Berlim, encostaram os shows na parede. Ó, você vai querer destruir a Alemanha com uma potência industrial? Você vai aparecer pendurado num lamppost amanhã. Nós vamos com você para a China, nós vamos discutir business com os chineses lá em Pequim. E nós não vamos permitir que essa sua coalizão de, como se chama, Traffic Lights Government, né, o governo do semáforo, porque são três cores, incluindo o verde, pois é, que está destruindo a Alemanha por dentro. E isso pode revirar, talvez a médio a longo prazo, e mais investimentos chineses na Alemanha. E aí vai ter que passar justamente por o Bundestag controlado por esses psicóticos, né? Mas eu acho que entre business vai continuar rolando da mesma maneira. E o papel do Gerhard Schröder, que é um intermediário entre a classe empresarial alemã, tanto com os russos e também com os chineses. Ele tem muito trânsito na China e os chineses gostam muito do Gerhard Schröder. Então é isso, o que a gente está conversando agora há pouco do clash interno na Alemanha é seríssimo, é tão sério quanto o clash interno no Brasil, tão sério quanto o clash interno que teve no Cazaquistão, que foi resolvido, veja bem, quando houve uma tentativa de golpe contra o Tokayev no Cazaquistão, e a Rússia mandou a CSTO, e quando a CSTO chegou no Cazaquistão, praticamente em 24 horas eles acabaram com qualquer tentativa de revolução colorida, reverteu para o governo Tokayev, que é um governo pró-China, essencialmente. Houve uma revolução, houve uma resolução bem mais radical envolvendo um golpe de Estado. Ou seja, na Alemanha a gente sabe que não vai ter um golpe de Estado, mas vai ter uma mobilização empresarial para imprensar esses psicóticos cada vez mais contra a parede, que são completamente servos dos atlanticistas, né? Então, o que está em jogo na Alemanha agora é também uma briga de matar ou morrer, como no Faroeste com o Gary Cooper. Kerston, que é a cidade, foi uma derrota tática ou uma retirada estratégica da Rússia, hein? Onde? Kherson. Ai, que maravilha. Bom, essa aqui a gente pode ficar falando horas, Elias. Foi uma retirada estratégica e adivinha quem conceitualizou esse negócio antes de assumir o poder? O general Armageddon, o Surovkin. Ele já sabia, ele olhou o mapa e falou, mas isso é um absurdo. A gente está do outro lado do rio, isolado, os caras vão nos atacar, eles não vão. Eles podem, inclusive, inundar o rio se eles explodirem a central, a gente não vai ter como fugir, vão perder todas essas tropas por nada. O que eu faço? Eu me retiro para o meu lado do Dnieper, o meu lado do rio, eu reconstituo as minhas forças, eu abandono a cidade, porque o preço a pagar, a decisão cruel que ele anunciou antes de tomar posse. Aliás, no primeiro dia que ele tomou posse, ele falou, eu vou ter que tomar umas decisões muito difíceis. Ele já estava pensando em Kherson, né? E agora, o que eles estão fazendo? Eles estão se organizando, e aí, no inverno, a mobilização parcial, etc. e tal, aí eles vão lançar uma ofensiva, que nenhum especialista militar sabe quando vai começar a ofensiva russa de inverno, mas que vai ter, vai. Né? Ou seja, como visão estratégica, nossa, ele é o cara, literalmente. Não ia ser o pessoal no QG do Russian General Staff em Moscou que ia ver isso. Os caras são mais velhos, eles não têm experiência de batalha no terreno. O Surovkin vem da Chechênia e da Síria. Ele aprendeu guerra fazendo guerra. É outro. Você não discute com um cara desse, geoestrategicamente. É o Zhukov, né, moderno, né? Oi? É o Zhukov. Ele é o Marechal Zhukov 2.0, né, Elias? Exatamente. Aprendeu guerra aprendeu a fazer guerra fazendo guerra. Fazendo guerra, pois é. Então, claro, o preço foi amargo. A opinião pública russa, nossa, os canais militares de correspondentes militares russos que estão no terreno, e esses caras são os mais importantes. Tem um cara que é muito bom, chama Andrei Filatov, que agora está na RT, tem o Podubny, que talvez seja o melhor correspondente militar russo dos últimos anos. Eles estavam putos, escreveram contra, falaram que é um absurdo, etc. Depois eles reconheceram que foi uma jogada estratégica absolutamente brilhante. E os melhores analistas militares independentes americanos, exemplo, o Larry Johnson, o Scott Ritter. O Scott Ritter era Marine, ele sabe como funciona uma guerra. Ele estava na guerra do Iraque de 91. Esses caras falaram, nossa, vai entrar para os anais.
Foi realmente brilhante. Agora, o preço a pagar é muito pesado, porque você vai ter que reconquistar Kherson mais tarde. E vai ser muito difícil, porque alguns dos melhores batalhões e contingentes das Forças Armadas ucranianas vão estar na região de Kherson mais tarde. Mas isso é uma outra história, porque o Surovikin ele já está modificando o frontline do jeito que ele quer. E aí ele vai lançar ofensivas em diversos frontlines, segundo o timeline dele, não como uma reação defensiva russa contra ataques dos ucranianos. Não, porque é o seguinte, o que eu vejo, Pepe, é primeiro que essa guerra vai ser longa, então toda guerra longa ela é feita de vitórias, de derrotas, ou seja, mas que só uma pessoa que tem muita fé, né, que não faz parte muito do vocabulário isso, né, de que não tem volta atrás, ou seja... Mas visão estratégica, né? A metáfora fé que você está usando é visão estratégica a longo prazo, né? Exatamente, ou seja, eu sou uma pessoa que eu acho que as apostasias tendem ao fracasso, né, ou seja, então não tem volta atrás, ou seja, o mundo unipolar acabou. Agora, se vai demorar 30 anos para acabar, 20 anos, 10 ou 5, isso é bom. É o processo que nós vamos viver e acompanhar. Não tem volta atrás. Sim. Vai ser um desmoronamento. É o chamado caos sistêmico do Arrighi, né? Puxa, mas olha, nem fale. Puta. Eu tenho uma memória tão legal do Arrighi, Elias. Só um adendo. Quando eu estava em Toronto, e ele foi dar uma conferência na Universidade de Toronto, e a gente raptou ele uma tarde, levamos para um estúdio e gravamos uma entrevista com ele de 4 horas. Sensacional. Os bundas lá do estúdio perderam os tapes. Você acredita? Foi uma das melhores entrevistas que eu tive a honra de fazer na vida. Perdeu. E ele estava falando... Você lembra do livro dele, Adam Smith in China? Sim, é o melhor livro. É o melhor livro. Ele falou extensivamente sobre o Adam Smith in China. Tá, já que você falou uma coisa pitoresca que aconteceu, encontrei em 2004 na China que legal. Um membro do Comitê Central do Partido Comunista da China, velhinho já, que estava dentro do Grande Salão do Povo. Durante a luta interna que ia decidir se ia ter a Lei Marcial ou não, né? Porque aquilo foi um processo, ou seja, o Zhao Ziang, por exemplo, tinha maioria no Comitê Central para negociar com os estudantes, enquanto que a chamada linha dura, que era o Deng Xiaoping, Chen Yun, os anciões. E o Jiang Zemin também. O Jiang Zemin estava na linha dura, né? O Jiang Zemin era prefeito de Xangai, né? Sim, ele era a máfia de Xangai, né? O que acontece? E quando o Deng Xiaoping e os mais velhos percebem que aquilo é contra a revolução e foram ganhando espaço, o Zhao Ziang desceu para chorar com os estudantes e depois foi colocado essas cenas são famosas, essas cenas são registradas, né? Ou seja, eu gravei entrevista com esse senhor, cara, eu perdi a gravação, perdi a fita, perdi a porra toda. Pois é. Acontece com a gente, né? Acontece na vida da gente, né? E depois a gente tenta lembrar trechinhos de memória. Não, eu lembro muito bem porque eu tenho uma memória muito aguçada para algumas coisas. E para mim, o que aconteceu... Eu vou falar uma coisa assim, eu tive o privilégio de saber o que aconteceu dentro do Grande Salão do Povo durante as manifestações de 4 de maio e junho de 89. Você escreveu sobre isso, Elias? Você escreveu sobre isso? Já escrevi há muito tempo atrás, mas eu vou recuperar isso. Mas eu tive esse privilégio, né, ou seja, de alguém do Comitê Central, ou seja, alguém da direção nacional do Partido Comunista da China me explicando o que aconteceu. E falando que o Deng Xiaoping estava... Como ele enxergava aquilo ali? Porque o Deng Xiaoping foi humilhado naquela história, ou seja... O Gorbachev esteve na China e não pôde ser recebido. Exatamente. No dia que o Gorbachev chega, eles estão basicamente ilhados no Zhongnanhai, né? Exatamente. E ele teve que receber no aeroporto, ou seja... Então o Deng Xiaoping volta puto daquele negócio, né? Só que ele não tem força política para impor a lei marcial, porque ele sabia que era contra a revolução. Só que o tempo foi dando razão para ele até que foi feita a intervenção, enfim. É mais um fato pitoresco da nossa vida, né, cara? Mas esse é maravilhoso. Você deveria talvez republicar esse texto agora. Eu vou talvez reescrever com a introdução, né?
Eu tenho detalhes dessa conversa, da forma como eu cheguei na pessoa, sabe? Eu também tive uma conversa com a filha do Deng Xiaoping também, em que ela me confirma as mesmas coisas do jeito dela, né? Ou seja, enfim, a gente tem uma experiência aí de vida aí que dá para contar a história até a morte, né? Pepe, estamos caminhando para o final aqui, mais uns 20 minutos. Eu queria saber Posso te fazer uma pergunta agora, Elias? Posso te botar no fogo? Pode. Na verdade, são duas perguntas em uma. Primeiro, como você analisa, não ideologicamente, estrategicamente, a política de Covid-0? O que leva à segunda pergunta. Essa revolução colorida que eles estão tentando agora, que a gente sabe perfeitamente que é a revolução colorida, tem alguma possibilidade de êxito, ainda que local ou regional? Eu vou começar pela segunda pergunta. Isso, tudo bem. Eu acho que não tem a menor possibilidade de êxito. Por exemplo, no Twitter existem vários relatos de gente que não é do Partido Comunista, que diz que a população já está contra os manifestantes, ou seja, a população está cansada, mas sabe, por exemplo, Hong Kong fala cantonês. E quando você vê um cantonês na capital de Sichuan falando em cantonês ali, as pessoas... já entregaram, né? Sabe, ou seja, é isso que aconteceu, né? Ou seja, então as pessoas sabem disso na China. Agora, o que acontece? Eu tinha dúvidas em relação à política de Covid-0 até ter acesso a dados que a revista Nature publicou. Sim. Se a China, por exemplo, ela relaxar, não é análise ideológica, não, eu tenho minhas experiências, mas eu sou pragmático. Né? Sim. Se a China relaxar a política de Covid-0, mesmo com todos os cuidados do mundo, a China pode ter 1,5 milhão de mortos. Sim. E uma outra coisa, ou seja, o número de doentes que vão buscar UTIs seriam 16 vezes maior do que a capacidade das UTIs chinesas. E eu falo para os meus alunos de economia, por exemplo, na universidade, o seguinte: vocês são economistas e vocês têm que parar de pensar alunos e começar a pensar como aquela pessoa que toma decisões difíceis. Então, a política de Covid-0, na minha opinião, é uma daquelas decisões difíceis que devem ser tomadas agora. O que acontece? O povo está cansado, o povo está com o saco cheio, está tendo Copa do Mundo, e o que está se avaliando agora na China, né? Está se avaliando uma série de medidas lentas, graduais e seguras, paliativas para lidar com isso. Então, talvez os chineses vão pagar um preço razoável pelo relaxamento das restrições impostas pelo Covid-0. Né? Ou seja, a questão não é concordar ou não com os chineses. A questão é a seguinte, Pepe, você é uma figura que lida com homens e mulheres de Estado, ou seja, pessoas acostumadas a tomarem decisões difíceis. Né? E por isso que você é um cara sofisticado do ponto de vista intelectual. Mesma coisa eu tento ser aqui no Brasil, me colocar no lugar do Xi Jinping, daquele pessoal todo, e falar: olha, qual que é a decisão aqui? Exatamente. Qual é a decisão estratégica por trás de tudo? E tem um elemento extra, né, Elias, que não mudou. E isso, as nossas melhores fontes, por exemplo, você sabe que eu estou no Asia Times há 20 anos, então a gente tem fontes na China cultivadas durante uma eternidade, né? Eles nos confirmaram várias vezes que o X da questão, para o Xi pessoalmente e para o Politburo antigo e o novo, eles consideram o Covid como uma arma, uma bioweapon, uma arma de destruição massiva, com possibilidades de reprodução e de variantes ao infinito. Então, eles não podem relaxar. O que responde vai exatamente no sentido da sua resposta. Eles não podem relaxar mesmo porque é um atentado à segurança nacional. Pepe, tem andamento. Vamos olhar aqui os últimos 10 anos na China, tá? Ou seja, o Xi Jinping, por exemplo, ele escolhe uma fração de classe como seu inimigo principal, que são os bilionários, né? Os bilionários. Caras, sim. Não é? Esses bilionários, nós sabemos aqui que eles tomavam conta de metade do Partido Comunista, ou seja, metade do Comitê Central do Partido Comunista, até um tempo atrás, era ligado a esses caras. As bases do partido estavam corrompidas por esse tipo de gente, né? E o Xi Jinping, ele coloca ordem na casa, em certa medida. E nessa de colocar ordem na casa, ele arrumou muitos inimigos. Claro. E o que está acontecendo? No último congresso, por exemplo, eu tinha uma previsão para o congresso. Eu, Elias, tinha uma previsão para o congresso do Partido Comunista em cima do que eu acumulei sobre a China. Qual era a sua previsão?
de que o Xi Jinping ia ganhar o Congresso com 65 a 35, só que ele ganhou com 90%. Ganhou com 90% no final. Ou seja, foi uma vitória retumbante do Xi Jinping, tanto é que o Jack Ma está no Japão agora. Sim. Não é? Sim. Ou seja, e a gente é uma ilusão muito grande achar que esses bilionários não estão operando politicamente. Entendeu? Estão operando politicamente. Eu tenho uma história para te contar sobre isso, mas eu vou contar depois, porque aqui vai demorar meia hora. Mas, ou seja, então, quando nós falamos do Covid-0, eu acho que você traz um elemento a mais, que é uma visão de conjunto, né, que falta muito nas análises, o seguinte, olha, é uma arma química, ou seja, eu acredito nisso particularmente, e olha que eu acredito em teoria da conspiração, porque a conspiração é parte da política, né? Sim, agora, existe uma luta interna na China hoje que não é brincadeira. Por exemplo, o que acontece hoje na China, Pepe, só para a título de informação... Por favor. Para o público, coisa que você não tem noção, já não saiba. A China está disposta, o Xi Jinping, a enfrentar a questão das desigualdades sociais, ou seja, a China é um dos países mais desiguais do mundo. Tá? Isso aqui ninguém esconde, eu não sou advogado do governo chinês para falar que não. É um dos países mais desiguais do mundo. Só que você não enfrenta desigualdade social com distribuição de renda pura e simplesmente. Você enfrenta desigualdade social mudando esquema de propriedade. Então, hoje na China está em um processo de estatização de setores inteiros da economia. A começar pelo processo lento, gradual e seguro do setor de construção civil, que vai ser o maior processo de estatização da história humana. Não é uma empresa soviética, russa, que pós-Primeira Guerra Mundial está sendo estatizada. É um setor que corresponde a 25% do PIB, que quebrou e que construiu 70 milhões de apartamentos nos últimos 10 anos. Ou seja, isso não é brincadeira. E também um avanço da regulação do Partido Comunista, não do Estado, são duas coisas diferentes, sobre as Big Techs. Hoje, qual que é a grande questão do mundo hoje, Pepe? A questão do mundo hoje é o seguinte: quem controla as Big Techs? Quem controla as Big Techs controla a informação. E entra naquela tua afirmação do Bush, ou seja, nós criamos a verdade. Então, a China, por exemplo, avança sobre novos esquemas de propriedade pública sobre o setor privado, ao mesmo tempo em que eles estatizaram os algoritmos, ou seja, o primeiro caso do mundo em que os algoritmos são estatizados, ou seja, a fake news vai ser passiva de crime de alto grau é a China. Então, acho que existem coisas assim que estão acontecendo na China hoje que desemboca tudo isso que está acontecendo hoje. Claro. Esse protesto. Elias, como eles vão. Esse processo de estatização da especulação imobiliária, no fundo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Como você acha que eles vão. Você tem um super especulador em Sichuan, por exemplo, que construiu cidades fantasmas em várias cidades do Sichuan. Como você vai estatizar os bens desse cara e como você vai ressarcir quem caiu no conto e nas balelas vendidas pelo império desse empreendedor? Como vai funcionar isso na prática? A grande vantagem chinesa em relação aos Estados Unidos é que a dívida desse pessoal todo e desses caras também é com banco público, ou seja, então... claro. Com bancos públicos chineses, claro. Eles congelam, né? Congela as contas desses caras. Não, o Evergrande, o cara está tendo que doar tudo que ele tem, por exemplo, o dono do Evergrande, que é a maior empresa da... Hoje, qual que é a questão? Essa questão que você levanta, na minha opinião, é uma das menores, porque o Estado chinês já está garantindo moradia para as pessoas, já está colocando, já está indo para cima das pessoas que ludibriaram, ou seja, o pau está comendo nesse sentido, em favor dos moradores, ao contrário dos Estados Unidos. O problema qual é aí? É os interesses das províncias que, durante muito tempo, tiveram suas rendas relacionadas ao quê? A venda de terras para as venda de terras, sim. Então, o que tá demandando esse processo ser mais lento do que deveria, ao meu gosto, é o quê? São os inúmeros interesses provinciais que caem entre nós, que são pequenos interesses feudais, inclusive, que o governo chinês está tendo que lidar com isso, né? E, na verdade, você substituir chefes de partido regionais por milhares, né? No fundo. Não, é política, né, Pepe? Não é um mundo de Alice, né? Ou seja, só porque não é isso. É política, é luta política, é luta de... Ou seja, tudo isso que nós acompanhamos no dia a dia aqui você acompanha diretamente, eu acompanho no Brasil, ou seja, eu estive na China em 2004, por exemplo. Sim. A minha primeira, sempre falo dessa viagem, porque eu fui para Três Gargantas, e lá eu visitei em Yichang, que é a cidade que é a loja, a usina,
vários bancos para entrevistar gerente de banco, para levantar informação de pesquisa de mestrando, fazer mestrado na época. Claro. Era, como dizer aquele, mas um cabaço, né? Então, vou lá fazer perguntas para gerentes de banco chinês, a falta do que fazer. Não era falta do que fazer. Você sabia que você ia recolher os frutos mais tarde. O que acontece? Eu tô com o intérprete e o gerente do banco tá recebendo ligação direto do chefe do partido local, ordenando para esse cara conceder empréstimo para os amigos dele, em uma época, Pepe, em que a China estava passando por um aperto monetário. Sim, ou seja, então aqui você percebe o quê? E que tem relação com o Covid-0. Existe um problema de coordenação local e nacional na China muito grande. Exatamente. Ou seja, o local fala o seguinte, aqui vai ter o Covid-0 de qualquer jeito, porque depende da minha carreira isso aqui. Assim como um tempo atrás, aqui na minha província vai crescer mais do que o resto do país, porque isso depende da minha carreira política. Ou seja, então esse conflito entre local e nacional na China, falta de coordenação também é uma gasolina na fogueira desses protestos. Claro. Enfim, cara... Super bem explicado. É exatamente isso. Puta, e é impressionante, porque ainda é o mesmo sistema imperial, né? Pequim e as províncias distantes. Isso não mudou. Exatamente. O Deng Xiaoping, por exemplo, as reformas de 78 só passam e só são aprovadas na terceira sessão plenária de 78 porque ele conseguiu praticamente comprar o chefe das províncias. Sim. O chefe de província para fazer reformas econômicas. No Sul era mais fácil, né, Elias? Porque ele prometeu uma chuva de dinheiro. Olha, vai vir uma chuva de dinheiro e investimentos para vocês e vocês vão estar abertos para o mundo exterior, ao contrário das outras províncias. Os caras falaram bárbaro, né? Assim como em 92 eu defendo a tese de que houve um golpe militar na China, em 92, por quê? Porque o Deng Xiaoping, ele na aliança que ele faz em 89 com os conservadores, entre aspas, contra os protestos, ele entrega os anéis para os caras, e os caras passam a tomar conta da economia até 92, voltam aos esquemas maoístas, que tá ineficientes e tal, e ele, quando ele percebe que está indo para o buraco, em quem ele vai se alojar? No Exército, que ele era um homem do Exército de Libertação Popular, o Deng Xiaoping. Então o Exército colocou o partido na parede, olha, ou a gente retoma as reformas, ou vai ter um problema muito sério aqui. Então, é isso, Pepe, é muita história para contar sobre isso. Muita história para contar, né? E a viagem dele de 92 para o Sul, né? Que também foi uma chantagem aberta, seja... essa Elias, você vai adorar. Eu passei lá 2 semanas antes. Não, 2 semanas depois. Você acredita? Eu estava no hotel White Swan, em Guangzhou, e na porta tinha o livro de... Como é que chama? De recepção do hotel, assinado pelo Deng, acho que 2 semanas antes, quando ele fez a viagem para o Sul para dar o boost no desenvolvimento da Zona Econômica Especial. Você imagina você olhar isso e falar, caralho, eu tenho que vir morar na Ásia. Foi um dos momentos épicos que depois pensando, eu tenho que vir morar aqui para entender o que está acontecendo. Eu vou abrir para o público aqui, assim, que um desejo que eu tenha passar ao menos com a minha família, evidente, 2 anos na China, porque a minha agenda de pesquisa demanda que eu esteja na China. Você tem que ir. Né? Não, provavelmente você pode ir o ano que vem já, né? Essa é a ideia, né? Bárbaro. Tomara que eu consiga, porque a minha agenda de pesquisa, eu estou aqui para abrir para as pessoas aqui, eu estou tentando criar uma teoria para entender o que acontece na China, ou seja, eu acho que as teorias ocidentais não dão conta daquilo, então estou tentando... Você já leu esses ditos, você já deve ter lido todos esses ditos sinólogos americanos. É um desastre, é um horror. Eu tive que ler por razões profissionais. Esses babacas todos. A gente tem David Shambaugh, Jonathan French, todos esses canalhas. Putz, eu acho que pessoas como eu e você, Pepe, a gente tem que tomar muito antiácido às vezes para poder, antes de fazer certas coisas, porque é muito difícil. Não, porque é tóxico. É tóxico. Né? Então, como eu estou tentando reescrever um pouco, reescrever uma teoria para a parte do marxismo para entender o que acontece na China. Inclusive, meu livro foi premiado agora como o melhor livro estrangeiro sobre a China. Vou até te dar de presente esse livro. Eu quero ter o livro, exatamente. Essa semana eu vou querer ter o livro. Claro. Vamos se encontrar em São Paulo, né? Então eu vou te levar meu livro, né, para te dar de presente, né? Bárbaro. Então a minha vida vai ter uma demanda que eu viva na Ásia, na China, durante 2 anos pelo menos. A gente vai se encontrar mais vezes. Nós vamos encontrar mais, exatamente. Bárbaro. Pepe, e olha, você vai ser um interlocutor importante lá. Os chineses vão em cima de você, porque as relações China-Brasil... Isso eu estava escutando ontem aqui em São Paulo. Olha que loucura.
E eu quero reconfirmar isso antes de sair daqui. E depois ouvir. A gente vai... Pepe, deixa eu só te dar um toque, eu acho que vamos caminhar para o final aqui. Sim. Eu queria só deixar claro o seguinte, a gente nunca se encontrou pessoalmente, a gente ficou de se encontrar no Abu Dhabi, em Hong Kong, só que vai ser em São Paulo, acho que amanhã. Vai ser em São Paulo. Né? E que a gente vai colocar muita fofoca em dia, ver o jogo do Brasil juntos, inclusive, né? Eu queria falar se tiver classificado. Porque a Coreia do Sul tá... enfim, vamos ver. Não, hoje eu tive um pensamento perverso hoje de manhã, Elias. Se o Brasil foi eliminado pela Ásia? É o futuro da humanidade, ou seja, futuro da humanidade. Ou seja, a Coreia do Sul vai se rebelar com os Estados Unidos, vai vender os semicondutores para a China, as infraestruturas de semicondutores, enfim. Eu queria deixar claro, mais uma vez, reiterar a minha admiração pessoal, política, intelectual e profissional por você. É pessoal, é mútuo. Eu não conheço, você é uma das pessoas que eu tenho maior admiração, até pessoal, ou seja, rola um match, não sei o que rola entre nós dois, né? Cada um é casado, mas rola um match entre nós dois, no sentido intelectual do termo, né? Claro, e fica essa minha satisfação de ser quase que um âncora em última hora dessa conversa, né? Que foi calculado pelo tempo que nós tivemos, né? Agora fica aí as últimas palavras com você aí, o que você tem a dizer para nós aí, para nos despedir do público, né? Bom, eu vim ao Brasil para aprender várias coisas, para ouvir. Eu estou aqui, acho que há 5 dias agora, eu já ouvi coisas sensacionais. Eu ainda não vi o Brasil real. Eu acho que amanhã eu vou ter uma noção. Amanhã eu vou andar a pé no centrão de São Paulo. Vai parecer um campo de refugiado. Pois é, eu nasci aqui, eu conheço São Paulo bem, da minha infância e adolescência, e sempre que eu volto, para sentir o pulso, eu vou andar no centrão. Falar com as pessoas, sentir, parar no bar da esquina. Pois é, amanhã eu vou fazer o grande teste. Por enquanto eu estou no Faria Limers, que é outro universo, como vocês sabem. E eu vim para tentar mostrar um pouco da encruzilhada histórica absolutamente única da pós-modernidade e do pós-tudo que a gente está vivendo agora, que é basicamente a guerra da OTAN com a Eurásia. Exatamente. E só vai poder ter um vencedor a longo prazo. E quem perder vai ser extremamente amargo. E o fato de que as velhas elites estão perdendo, estão começando a perceber que eles estão perdendo, as torna ainda mais tóxicas e perigosas. Então a gente está entrando numa confluência extremamente turbulenta daqui para frente. E eu espero, sinceramente, sendo brasileiro, que o Brasil tenha um papel de relevo em tudo isso. Ou seja, o novo governo brasileiro vai ter que ter sempre presente a grandeza histórica do momento e que você vai estar à altura. Pepe, obrigado por você estar aqui, não somente por isso, mas por você existir, né? Então, eu vou ficar por aqui nas conversas. Obrigado, querido. A gente se vê no fim de semana. Né? Isso, com certeza. Né? É isso, pessoal. Um beijo, um abraço do Pepe Escobar, um beijo no coração deles e um beijo no coração de vocês também. Até mais. Obrigado, Elias, e obrigado a vocês todos. Tchau, tchau.